Estamos a 40 dias das eleições e o mundo político segue entrevistando os candidatos ao governo de Minas e ao Senado. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Hoje você vai conhecer o advogado trabalhista Alexandre Flach, que vai representar o PCO, Partido da Causa Operária, na disputa pelo governo do Estado. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Alexandre, o PCO é um partido pequeno, um partido sem representação no Congresso e também na Assembleia de Minas. Por que a opção do partido de lançar uma candidatura majoritária ao governo e não permanecer na disputa proporcional? Eu digo isso porque uma candidatura majoritária ela é custosa, não é? O Estado é grande, são muitas demandas e os custos de campanha são grandes. Sim, nós acreditamos que o espaço eleitoral é um espaço independente do tamanho do partido, é um espaço que nós devemos ocupar, né? Em todos os locais onde nós temos organização necessária, nós lançamos candidatos majoritários. Além disso, também lançamos os candidatos proporcionais. A militância no PCO é que dá o tom do partido, né? Então, para nós, a eleição também é uma forma de militância, uma forma de politizar a população, uma forma de mobilizar as pessoas num sentido de caminhar e encaminhar as suas soluções, né? No momento da eleição, geralmente é onde as pessoas estão mais voltadas à política, né? Apesar de que a política funciona 24 horas por dia e todos os dias continuamente, né? Normalmente as pessoas se voltam mais à política na época das eleições. Então nós achamos importante a gente também integrar esse momento e levar as pessoas todas o nosso programa e a nossa ação política. Agora, como é que está sendo feito esse diálogo com o eleitor? Você disse que é o momento, assim, a política eleitoral, não é? É uma oportunidade. Então, como é que se estabelece esse diálogo? Qual que é a estratégia que o partido usa para se aproximar do eleitor? Isso no momento que o eleitor está bastante, digamos, um pouco mais que o normal, distante da política, receoso, descrente. Bom, inicialmente a gente tem uma visão um pouco diferente dessa, né? E a nossa forma de contato com as pessoas, já para responder a pergunta, é o contato direto. Então, em primeiro lugar, nós temos a militância de rua. Toda a nossa campanha é feita baseada nisso. Então, por exemplo, nós todos os dias estamos ali na Praça 7, pessoalmente, conversando com as pessoas, os eleitores, etc. A população, os cidadãos em geral. E nós estamos percebendo que, ao contrário, as pessoas estão buscando a política. Estão buscando. Muito pelo contrário. Sempre tem um ou outro meio arredio, como é normal acontecer. Mas hoje, por exemplo, mesmo, a gente estava lá na Praça 7 e distribuindo material de campanha, conversando com as pessoas. De todas as pessoas que eu abordei, a gente pode dizer assim, a grosso modo, umas 5% só que não quiseram saber, que não quiseram conversa. Grande parte vinha até nós, buscando material, perguntando, questionando. E além disso, além desse trabalho direto de rua, etc., o PCO também mantém uma imprensa. Essa imprensa é uma imprensa operária, uma imprensa de mobilização social que já é feita desde a época que o PCO fazia parte do PT como tendência do PT. Então nós temos um jornal que nós editamos há 39 anos, o jornal Causa Operária. Nós temos uma página na internet, que é o Diário da Causa Operária. O Jornal da Causa Operária sai todas as semanas, o Diário sai todo dia e sempre com notícias mais frescas, né? E isso também é intensificado na época de eleição? Exatamente. Sim. E temos vários programas também no YouTube. Eu fiquei curiosa que eu quero voltar à questão da atitude do eleitor em relação à propaganda política, não é? O apelo ao diálogo, o chamado ao diálogo. Nós vemos uma tendência nas campanhas eleitorais de estratégia de candidatos e de partidos justamente fazendo um cálculo diferente, um cálculo de que as pessoas querem renovação na política e porque estão desconfiadas da política tradicional. O PCO, por que você acredita que o PCO não se inclui nessa percepção das pessoas
com essa política tradicional? Teria a ver com isso? Como eu falei, o PCO é um partido de militantes. Então nós continuamente temos contato com a população. A gente está militando sempre na rua e em contato com as pessoas, né? E dos aspectos importantes da nossa militância é ter um olhar sensível para essa situação, para, vamos dizer, a temperatura política eleitoral que as pessoas têm, né? Que, vamos dizer assim, a temperatura mais política do que eleitoral. O que a gente percebe é o seguinte: a população tem uma nítida compreensão que nós, independente da forma como elas possam verbalizar isso, elas têm uma nítida compreensão de que nós estamos vivendo uma situação de golpe, que nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, que a Dilma foi derrubada por um golpe e que o Lula, como maior liderança popular do Brasil, está preso de forma totalmente arbitrária, uma prisão política. Eles sabem que as pessoas têm, inclusive essa noção vem crescendo mais e mais conforme o tempo passa, que a única solução é realmente o retorno do Lula, é realmente Lula livre, Lula presidente. E isso mostra a nós um grau de politização crescente. Pelo contrário, de outras análises que vêm uma apatia, qualquer coisa, não. A gente vê o povo cada vez mais quente, cada vez mais buscando uma solução. Agora, essa posição do PCO em relação à candidatura do Lula é uma posição que vai até o fim? Porque a candidatura está ameaçada de impugnação. Caso seja impugnado, o PCO vai manter essa posição até o fim? Sim, até onde o PCO vai? Sim, nós vamos manter Lula ou nada até o fim. A eleição sem Lula... Não tem chance de apoiar Haddad caso Haddad assuma a candidatura? Não. A eleição sem Lula, seja quem for que seja colocado no lugar, é fraude, é golpe. Isso por quê? Lula quer ser candidato, é candidato, se coloca como candidato. 50 e tantos milhões de pessoas, hoje, agora, nas últimas pesquisas, 45% da população, segundo as pesquisas, né, querem votar no Lula. Então, qualquer coisa que obstrua essa situação é vista por nós como um golpe. Porque a vontade popular... Lula concorde. A vontade popular não está sendo respeitada, né? O que acontece? Nós não vimos até agora, questão do Lula, nenhum indício, nem de leve sequer, que ele vai deixar a candidatura dele. Pelo contrário, ele está lutando até o fim porque ele tem claramente essa consciência. Não só ele, mas também os setores mais avançados do PT, né? Como a Gleice Hoffmann, a Dilma Rousseff, né? E nós acreditamos, inclusive, que o Haddad tem colocado a candidatura nesses termos, né? Nós, como partido, nós estamos, inclusive, chamando a população a estarem em Brasília no dia do julgamento ou nos dias de julgamento das eventuais impugnações aí à candidatura do Lula. Porque nós acreditamos que é isso que resolve. É mobilização popular, é pressão das massas. As instituições só por si, elas são ocas, são vazias. Quem dá a razão de ser, quem dá a substância para a democracia é o povo. E o povo tem que estar mobilizado. Alexandre, vamos falar aqui do nosso objeto mais direto, que é o governo do Estado, né? Como é que você enxerga a administração de Fernando Pimentel, que é uma administração do Partido dos Trabalhadores, né? O Fernando Pimentel representa o Partido dos Trabalhadores no governo de Minas e vai ser candidato à reeleição. Enfrentou aí anos complicados, né, na administração e tem sido bastante criticado por atraso de folha de pagamento. Como é que é a visão a sua visão como candidato ao governo da administração dele e o que você faria diferente? A avaliação do PCO é simples. O mesmo mecanismo golpista que atacou a presidenta Dilma volta-se para o governo do Pimentel, contra o governo do Pimentel. Então a presidenta Dilma, em primeiro aspecto, ela foi estrangulada na questão orçamentária. E dentro disso surgiu uma situação, as pautas bomba e etc., que todo mundo lembra, né? Em que ela foi colocada numa situação extremamente difícil, né? Além disso, veio a imprensa, e uma imprensa que se tornou cada dia mais claramente golpista, para destruir a imagem dela e tentar algum apoio popular para o impeachment da Dilma. O Pimentel, dos governadores do PT,
foi um dos que mais se colocou a favor e em proteção ao presidente Lula. Tanto que houve aqui em Minas o lançamento da pré-candidatura do Lula, depois houve o lançamento da candidatura do Lula, tudo aqui em Minas. Porque o Pimentel apoia de forma muito clara e veemente o presidente Lula. E por isso mesmo, assim como a Gleice também faz a mesma coisa, eles são... as armas do golpe se voltam contra eles. Então o que acontece? O golpe, ele agiu de uma tal maneira que estrangulou também os orçamentos estaduais. Nesse estrangulamento de orçamentos, os governos ficam também colocados contra a parede, assim como aconteceu aqui com o Pimentel. O PCO não considerou a possibilidade de participar da aliança em torno da candidatura do Pimentel? A questão de aliança é uma questão assim, para você compor uma aliança, você tem que ter um único programa, né? O programa do Partido da Causa Operária ele é discutido desde o início do partido coletivamente. Então nós temos o nosso próprio programa. O que vocês querem fazer diferente? Bom, a diferença entre a política do PT e a política do PCO é uma diferença, digamos assim, de origem. O PT tem uma política de conciliação de classes, de reformas. O PT age por dentro das instituições. O PCO tem uma política que leva em consideração a luta de classes, que leva em consideração que as reformas, elas, dentro de um regime burguês como nós vivemos, elas têm vida curta. Então nós vamos lutar por muitos e muitos anos para ver pequenos avanços dentro das instituições burguesas, para logo em seguida acontecer o que aconteceu agora e a gente voltar muito tempo antes. Então, por exemplo, a CLT hoje, na prática, não está valendo mais nada, né? A própria Constituição de 88, em todos os aspectos em que ela poderia ser considerada cidadã, ela foi rasgada na prática. Então, a gente percebe que, além da lei escrita, né, além de programas e intenções, o que existe na realidade acontecendo é uma contradição de interesses que é insolúvel. Enquanto tem uma classe exploradora e a outra classe explorada, não tem conciliação. Então essa é a diferença básica entre PT e PCO. Disso surge uma diferença de programa, né? O PCO se baseia na mobilização popular, enquanto o PT se baseia em ganhar as eleições e modificar por dentro o regime burguês, né? Torná-lo mais humano. Do ponto de vista da gestão, não é? Da gestão do governo do Estado, do que deve ser prioridade, a forma como deve ser atendido. A população, ela tem, basicamente, a gente vê isso repetidamente nas pesquisas, três grandes preocupações hoje. Três grandes preocupações que são também reclamações, que são a área da saúde pública, a área da educação pública e a área da segurança pública. Vamos lá, esses três pontos, como é que são são as posições do PCO. Então, vamos lá começar com a educação, pode ser? Podemos até englobar as três, porque elas envolvem uma mudança de paradigmas, né? E nessas três áreas, a questão básica é colocar os recursos de educação, saúde e segurança sob o controle das populações diretamente interessadas. Como? Então, isso é feito através da estatização, né? Estatiza-se a saúde como um todo, a educação como um todo. E, por exemplo, uma escola num certo bairro, quem é que administra essa escola com recursos públicos? Os professores, os alunos, os pais de alunos e a comunidade que está ali diretamente interessada. Então, o que acontece? É uma estatização não burocratizante. Esse, basicamente, é o programa do PCO para as três áreas, inclusive para a área de segurança. Nós acreditamos também que na área de segurança, a população diretamente interessada tem que ter controle absoluto da segurança dela própria, né? Senão nós vemos o que nós estamos vendo. Uma polícia militar que está totalmente fora de controle, inclusive golpista, né? Se voltando contra o próprio governo Pimentel aqui, né? Colocando professores contra o governo, batendo em professores como se fosse o Pimentel que tivesse mandado isso, né? E, além disso,
matando pessoas pobres, negros da periferia, aí num genocídio. Muitos falam em guerra, não é guerra, é um massacre, porque guerra pressupõe dois lados com forças parecidas, pelo menos, ou pelo menos a capacidade de reação. E a população está refém dessa polícia. Uma polícia que não protege ninguém, que na classe média não atua em lugar nenhum. Nós, quem é de classe média, não se sente mais seguro porque a polícia está em qualquer lugar. Uma polícia que a gente pode falar para ela, muito obrigado, mas dispensamos esse tipo de polícia, certo? Não traz segurança para a classe média e mata as classes populares e reprime todo mundo. Então a polícia está totalmente fora de controle, né? Então isso é um exemplo claro de como que a população tem que tomar o controle. Então o nosso programa todo, ele é detalhado, tem vários pontos de detalhamento, mas em linhas gerais é nessa linha que a gente trabalha. Dá para ver claramente que esse tipo de programa só é possível, só é viável numa situação que nós não estejamos no momento como nós estamos. De golpe militar, de endurecimento de regime, né? Com intervenção militar desastrosa, aventureira, acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Com uma mídia que coloca isso como se fosse algum tipo de solução ainda e levando as pessoas a acreditar que quanto mais força, melhor. Na realidade, o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Como é que você enxerga o papel da mídia nesse ano eleitoral? A mídia também tem uma situação que é a mesma de todo o capitalismo. A mídia no Brasil, quer dizer, nós chamamos, inclusive, de a imprensa burguesa, né, como nós chamamos, mas de uma forma mais direta, ela é dominada por monopólios. Ela tem 2, 3 ou 4 famílias de grandes capitalistas que dominam a informação burguesa no Brasil. Então nós temos lá a Folha de São Paulo, o Estadão, lá em São Paulo, aqui o jornal o Estado de Minas, a Globo, as emissoras, tudo fora do controle da população também. Então por exemplo, em termos de televisão, essas concessões todas elas têm que ser imediatamente não revistas, têm que ser canceladas, porque nenhuma delas realmente atuam dentro da Constituição. Nenhuma delas visam o interesse público, nenhuma delas trabalham conforme os interesses da população e, pelo contrário, levaram a uma artificial movimentação das pessoas contra um governo que era legítimo, era eleito e não tinha nenhum crime. Nós estamos, você fez uma menção a isso, nós estamos vivendo aí pelo menos 4 anos de crise política, né, em situação de crise econômica também e social em decorrência de medidas que foram tomadas que agravaram em um cenário de crise econômica e social no país. Como é que... E num ano eleitoral, quer dizer, a gente chega a um ano eleitoral assim, qual é a sua expectativa, a forma como o PCO, o seu partido e você, Alexandre, enxergam a perspectiva de que as eleições, que outubro possa fazer diferença, que as chances que as esquerdas têm efetivamente, nesse quadro todo de incerteza, de chegar ao poder em 2019 e trazer transformações, porque isso não é, assim, digamos, automático, não é? As transformações e a situação do país é muito séria e as transformações são demandadas de todas as partes, diferentes transformações. Como é que você vê essa situação? Só para a gente encerrar aqui nossa conversa. Ok. A gente traça um paralelo desse momento que nós estamos vivendo com o final da ditadura de 64. No seguinte sentido, um paralelo bem específico. O que colocou abaixo a ditadura não foram as eleições. Houve várias eleições durante a ditadura e as eleições pouco ou nada fizeram para derrubar a ditadura. O que colocou abaixo a ditadura foi a mobilização popular. Naquele momento, os estudantes entraram em movimento e depois foram seguidos pela classe operária, e a classe operária tem poder para derrubar qualquer golpe. Teve o poder de destruir uma ditadura duríssima, que foi a de 64, a única coisa que teve o poder para fazer isso, e disso, inclusive, é que surgiu a nossa esquerda que nós temos hoje, inclusive o PT e o Lula como liderança.
Então, o que nós acreditamos é que a mobilização popular, mais uma vez, é que mesmo dentro das eleições, as eleições, como eu falei, é um momento em que as pessoas estão mais voltadas para a política, é natural, né? Mas o legado das eleições não é nem tanto quem vai ser eleito ou não vai ser eleito, mas sim a mobilização popular que vai surgir dessas eleições. Ou não. Se não surgir, nós temos um risco de ruptura? Nós temos o que acontece ruptura hoje... democrática. Nós estamos no momento em que a situação sociopolítica do Brasil é totalmente instável. Nós estamos sem governo. Se houver, por exemplo, a eleição de um governo sem base popular, nós vamos ter um outro Temer, que não tem condição de negociar com ninguém. Nós vamos ter um centro sem poder. Nós estamos acéfalos e vamos continuar acéfalos. Alexandre, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu conversei com o advogado trabalhista Alexandre Flach. Ele é o candidato do PCO, o Partido da Causa Operária, ao governo do Estado, ao governo de Minas Gerais. Você assistiu a mais uma entrevista da série, então, com os candidatos ao governo, que é parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.